Boa noite, meus caros. Dando continuidade à nossa aula de nacionalidade. Tratamos no vídeo passado sobre os brasileiros natos e naturalizados. E agora vamos falar alguns outros itens ali em continuação. Um primeiro item é o que está no artigo 12, parágrafo 1º, que trata da situação dos portugueses residentes. Artigo 12, parágrafo 1º, ele vai falar que aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então veja, aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade onde? Se houver reciprocidade em Portugal. Se em Portugal for dado também alguns direitos aos brasileiros residentes. Então, se em Portugal for dado direitos aos brasileiros residentes, os mesmos direitos serão atribuídos aos portugueses residentes no Brasil. A equivalência aqui é com o brasileiro naturalizado. Iremos ver que a regra é a não existência de diferença entre brasileiros natos e naturalizados, salvo aqueles previstos expressamente na Constituição. Então, a própria Constituição coloca algumas diferenças. Então, todos os direitos que forem dados aos brasileiros residentes em Portugal serão dados aos portugueses residentes no Brasil, por conta ali do artigo 12, parágrafo 1º. Esse princípio de reciprocidade ele existe, está no Tratado de Amizade, firmado entre Brasil e Portugal em 2001. Então, o Tratado de Amizade firmado entre Brasil e Portugal em 2001 dá ali essa reciprocidade para os brasileiros residentes em Portugal e portugueses residentes no Brasil. A equivalência de direitos, então, como dito, ela é feita com equiparação ao brasileiro naturalizado e ela não se opera de forma automática, não basta o português residir no Brasil, né? Ele tem que requerer essa reciprocidade, ele tem que requerer essa reciprocidade para obter esses direitos. O português ele pode até se naturalizar, e vimos ali no vídeo passado que ele tem condições mais benéficas de naturalização, tem requisitos mais fáceis de serem cumpridos do que os demais estrangeiros. Mas se ele se naturalizar, pode ser que ele venha a perder a nacionalidade portuguesa. E por isso que a razão desse dispositivo, do artigo 12, parágrafo 1º, tem ali a sua importância de conceder direitos aos portugueses residentes sem exigir dele a naturalização, porque se ele tiver que se naturalizar para exercitar direitos aqui no Brasil, pode ser que ele venha a perder a nacionalidade portuguesa dele e aí ele acabaria tendo um prejuízo. E considerando os laços que unem ali, né, Brasil e Portugal, a ideia é ter ali uma comunhão de interesses sem prejuízos tanto para os portugueses residentes no Brasil como para brasileiros residentes em Portugal. Como eu disse para vocês, existem diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. A regra é a inexistência dessas diferenças. A regra é que se trate igualmente brasileiros natos e naturalizados. Tanto que o parágrafo 2º ele começa dizendo, né, que a lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os previstos expressamente nessa Constituição. Então, em regra, não deve ser feita qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo quando a Constituição assim expressamente determinar. Se a Constituição não menciona nada, não pode, por meio de lei, se estabelecer qualquer diferença entre brasileiros natos e naturalizados. E a Constituição estabelece algumas diferenças, algumas estão já no parágrafo 3º do artigo 12, que se refere a alguns cargos. Então, determinados cargos só podem ser preenchidos por brasileiros natos e não brasileiros naturalizados. Quais são esses cargos? São os cargos de presidente e quem está na linha sucessória do presidente da República. Então, começa ali com os cargos de presidente e quem está na linha sucessória do presidente. Quem está na linha sucessória do presidente? Primeiro, o vice-presidente da República, depois o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e os ministros do Supremo.
Ah, professor, mas não seria só o presidente do Supremo? Não, a Constituição prevê que primeiro seria, na ausência ali, né, na vacância dos cargos, primeiro seria o presidente do Supremo. Mas se ele não puder, vai assumindo todos os demais ministros, além do que todos os ministros podem vir a ser presidente do Supremo em algum momento. Por isso, como todos os ministros do Supremo podem ser presidente do Supremo em algum momento, o que se verifica é que para ser ministro do Supremo precisa ser brasileiro nato, por conta, inclusive, dessa situação de estar na linha sucessória do presidente da República na hipótese ali de vacância dos outros cargos. Ok? Mas não são só esses cargos que a Constituição enumera como de brasileiro nato. A Constituição também coloca como específico para brasileiros natos, né, pessoas que ocupem cargos de carreira diplomática, embaixadores, pessoas que trilham ali carreira diplomática. A Constituição ela coloca como de brasileiros natos, assim como oficiais das Forças Armadas e ministros de Estado de Defesa. Então, além dos cargos que estão na linha sucessória do presidente da República, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa são cargos típicos de brasileiros natos, são cargos exclusivos para brasileiros natos, não podendo ser ocupados por brasileiros naturalizados. Ok? Mas essa não é a única diferença. Temos algumas outras diferenças na Constituição. Uma está no artigo 89, inciso 7, que ela diz que para um dos cargos a serem providos no Conselho da República são 6 são 6 membros exclusivos de brasileiros natos. Existem outros cargos no Conselho da República que podem ser ocupados eventualmente até ser ocupado por brasileiros naturalizados, mas a Constituição faz expressa remissão ali no 89.7 da necessidade de 6 membros ocupados por brasileiros natos. Então, esses 6 cargos, 6 membros ocupados por brasileiros natos, é uma outra diferença ali entre brasileiro nato e naturalizado. E uma outra diferença aqui é em relação à propriedade de empresa jornalística. Está no artigo 222 da Constituição Federal, que diz que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos. Então, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos. Pode ser de naturalizados também, porque o próprio dispositivo coloca de brasileiros natos ou naturalizados, mas aí só depois de 10 anos. Então, é privativa a propriedade de empresa jornalística, é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Também permite pessoas jurídicas, né, o que não é objeto de estudo aqui da sala, mas só para passar aí o dispositivo da Constituição, que diz, né, que ou de pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sede no país. Então, o que a Constituição se preocupa aqui é que brasileiros natos ali, ou que tenham um grande tempo de naturalização, há mais de 10 anos, possam ser proprietários de empresa jornalística, de radiodifusão, de sonora, de sons e imagens. Uma última diferença entre brasileiros natos e naturalizados que se dá em relação ao tema extradição. O que seria a extradição, né? Extradição é quando um estrangeiro cometeu um crime no estrangeiro e ele foge para o Brasil, foge para um determinado país. E o país onde ele cometeu o crime, seja da nacionalidade dele ou outra nacionalidade, pede a extradição dessa pessoa, ou seja, a devolução dessa pessoa para o país onde ele cometeu o crime. Então, a extradição é sempre com um estrangeiro que comete um crime no estrangeiro, em outro território, mas que está, no caso aqui no Brasil, e por isso o país estrangeiro onde ele cometeu o crime, ou da onde ele é
nacional pede ali que o nosso país entregue-o para ser julgado, processado, condenado e cumprir pena nesse local. O que a Constituição prevê é que brasileiros natos não podem ser extraditados. Então, os brasileiros natos não podem ser extraditados. Se um brasileiro cometer crime no estrangeiro e conseguir chegar no Brasil ele não pode ser extraditado. Então, o Brasil não pode entregar um brasileiro nato para outro país para ser julgado e condenado em outro país. Há uma questão que eu não vou entrar muito em relação ao Tribunal de Roma, que o Tribunal de Roma prevê a possibilidade ali de se entregar, né, pessoas nacionais daquele país para ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional de Roma. E o que se tem visto é que países tenham assentido com essa entrega e que o Brasil, como signatário, por ser uma norma de direito internacional, direito fundamental, boa parte da doutrina tem se refletido sobre o tema, sobre a possibilidade dessa entrega, até porque a questão da extradição do brasileiro, a impossibilidade de extradição do brasileiro nato é uma cláusula pétrea também, né? Então surge aí esse conflito, boa parte da doutrina tem estudado esse tema, a posição para os dois lados, da possibilidade e da impossibilidade, que vale a pena refletir aí, vale a pena conhecer o tema. Mas aqui é só para reforçar que, nos termos da Constituição, o brasileiro nato não pode ser extraditado. Já o brasileiro naturalizado, esse pode, em situações específicas. O brasileiro naturalizado, ou seja, aquele que era estrangeiro e por um ato de vontade se tornou brasileiro, ele pode ser extraditado, mas aí de forma excepcional. Ele pode ser extraditado no caso de crime comum, antes da naturalização, no caso de ele ter cometido um crime comum, qualquer crime antes da naturalização dele, antes do reconhecimento dele como brasileiro, então, enquanto ele era estrangeiro ainda, um brasileiro hoje naturalizado, quando ele era estrangeiro, se ele cometer um crime comum, ele pode ser extraditado, ou a qualquer tempo o traficante de entorpecentes. Então, aquele que comete tráfico de entorpecentes, ele pode, mesmo sendo brasileiro naturalizado, cometer o tráfico de entorpecentes, ele pode ser extraditado para o local, para o país que está pedindo extradição e sendo ali o país em que ele cometeu algum crime. Ok? A Constituição ainda prevê no tema extradição, né, que mesmo em relação a estrangeiros que estejam aqui, não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, não será concedida a extradição de estrangeiro, no caso, não estou falando de brasileiro, por crime político ou de opinião. Está no artigo 5º, inciso 52, que prevê essa garantia para o estrangeiro. Então, é uma garantia da nossa Constituição para o estrangeiro, que não será extraditado por crime político ou de opinião. Temos que tomar cuidado aqui, porque crimes políticos ou de opinião não envolve ali atentados a bomba, atentados ali que são considerados terroristas, que aí nesse caso, mesmo que tenha motivação política, o que se tem entendido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, é que aí fugiria, extrapolaria ali essa mera definição de crime político, né, por motivações ideológicas ou de opinião, decorrente de liberdade de expressão. Então, quando tiver atos materiais gerando violência, o que o Supremo tem entendido no caso é que aí poderia haver sim a extradição, e um dos casos mais conhecidos ali é o do Cesare Battista, né, o do italiano Cesare Battista, que fugiu para o Brasil e lá ele foi processado por supostamente ter ali feito um atentado e vitimado ali 4 pessoas, né? Então esse é um dos casos de grande repercussão e que se alegou ali, né,
está sendo um perseguido político, se dele ser um perseguido político por conta das suas opiniões e tudo mais, mas o fato é que houve ali vítimas e que estava sendo investigado se ele seria o causador dessas 4 mortes e por isso teria que cumprir a pena lá na Itália. A Itália pediu a extradição, num primeiro momento não foi dado, mas depois ele acabou sendo extraditado, na verdade, por outro país, não pelo Brasil, em que pese o governo brasileiro, o governo Michel Temer tenha deferido a extradição. Ok? Então, extradição é o crime cometido fora do território nacional por estrangeiro ou naturalizado. Traficante que cometeu o crime antes da naturalização. Isso é diferente da expulsão e da deportação. Então, só para fazer alguma menção a esses institutos de direito internacional, a expulsão é um ato grave cometido por estrangeiro dentro do território nacional. Então, é um estrangeiro que cometeu um ato grave. A rigor não é necessariamente um crime, mas a lei de imigração ela só rola crimes. Então, a lei de imigração ela só rola hipóteses penais que sejam crime. Mas o que se prevê ali é que seja um ato grave, cometido por estrangeiro dentro do território nacional. É uma medida administrativa de retirada obrigatória do estrangeiro do nosso território nacional, com impedimento de regressar por prazo determinado. Está ali no artigo 54 da Lei de Imigração, dizendo que a expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por um prazo determinado. E a deportação, que também o estrangeiro que está no Brasil, ele vai ser então obrigado a sair do Brasil, mas não porque ele cometeu um ato grave, porque ou ele entrou ou ele permaneceu irregularmente dentro do território brasileiro e se recusa a sair voluntariamente. Então é um estrangeiro que entrou ou permanece irregularmente dentro do território brasileiro e se recusa a sair. É independente de ter cometido o crime. A deportação é o caso de algum país em que o Brasil exija visto e essa pessoa não tem um visto de entrada ou trabalhe de forma irregular no Brasil sem autorização para trabalhar. Enfim, são questões mais administrativas. Então, o que diferencia ali a deportação de expulsão é a questão do tipo de ato que é cometido. Então, a expulsão serve para atos graves, crimes cometidos por estrangeiros no Brasil. Já a deportação, não, a deportação ela é para infrações referentes à entrada ou à permanência irregular de estrangeiro no território brasileiro. É bom frisar que não cabe expulsão nem deportação de nacional. Então, não cabe expulsão nem deportação de nacional. Seja esse nacional brasileiro nato ou naturalizado. Aqui não há diferença. Então, não cabe expulsão nem deportação de nacional, seja esse nacional brasileiro nato ou naturalizado. Pois esse expulsão ou deportação equivaleria ali a uma pena de banimento. Uma pena de banimento. Seria uma pena em que o Brasil baniria ali o seu nacional, o que é proibido pela Constituição, no artigo 5º, então um direito fundamental, no artigo 5º, 47, a linha D, que proíbe ali essa pena de banimento, que seria o caso de uma expulsão ou deportação de brasileiro nato ou naturalizado no território brasileiro. Então é uma cláusula pétrea que garante ali tanto o brasileiro nato naturalizado de não ser ali banido do território nacional. Ok? Como último tema, meus caros, chegamos agora para estudar perda de nacionalidade. Então, perda de nacionalidade. Como já disse, a perda de nacionalidade ela tem que ser interpretada de forma restrita, ou seja, somente nos casos
constitucionais, somente nas hipóteses previstas expressamente pela Constituição. Se nacionalidade é um direito fundamental, se a nacionalidade é um direito previsto em âmbito internacional com proteção de tratados de direitos humanos, logicamente que para se obter nacionalidade, a interpretação é extensiva. Agora, ao contrário, para se perder a nacionalidade, para se impossibilitar a aquisição de uma nacionalidade, isso tem que ser interpretado de forma bem restrita, nas hipóteses especificamente previstas na Constituição e dentro ali de limites estreitos, não se pode dar interpretação ampliativa. Veja que o princípio da máxima efetividade da interpretação das normas constitucionais, em especial das normas de direitos fundamentais. Ok? Então, parágrafo 4º aqui, ele vai prever quais as hipóteses de perda de nacionalidade. Então, vai dizer que será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, cancelada a naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Estamos falando nessa hipótese da linha A, do inciso 1, né? De naturalização. Então, quem é o brasileiro naturalizado aqui não é o nato, é o brasileiro naturalizado que teve a sua naturalização cancelada por sentença judicial, em razão de atividade nociva ao interesse nacional. A atividade nociva ao interesse nacional é uma cláusula aberta, que compete ali ao judiciário, né? A Constituição define que tem que ser esse cancelamento da naturalização por sentença judicial, então cabe ali ao juízo definir quais são essas atividades nocivas ao interesse nacional, se enquadraria ali a atividade perpetrada por um brasileiro naturalizado dentro desse conceito. Então, não alcança o nato, esse inciso não alcança o nato. É um procedimento judicial, o que significa, então, que não há a possibilidade de haver cancelamento administrativo. Não há essa possibilidade no Brasil de cancelamento de naturalização por processo administrativo, nessa hipótese de atividade nociva ao interesse nacional. Temos um risco aí, nessa hipótese, um risco palpável ali, da pessoa se tornar uma apátrida. Então, temos um risco ali, nesse caso, do cancelamento de naturalização, da pessoa se tornar uma apátrida. Por quê? Porque se a pessoa se naturalizou brasileira, se o país de origem adotar como requisito, que é um dos requisitos que o Brasil adota, ele adquirir uma outra nacionalidade, pode ser que no momento que ele adquire a nacionalidade brasileira por meio da naturalização, ele perde a nacionalidade dele de origem. Ele perdendo a nacionalidade dele de origem, ele não terá mais uma outra nacionalidade, ele só terá a brasileira por naturalização. E se ele tiver o cancelamento da naturalização dele deferida por sentença judicial, por atividade nociva ao interesse nacional, a consequência é que ele vai se tornar um apátrida, ou seja, não terá pátria, não terá vínculo jurídico, político com nenhum Estado. Então, acaba gerando um problema muito sério, muito grave ali, dele não ter vínculo jurídico nem com o seu país de origem, se caso for haver essa previsão no país a qual ele era nacional, e perder esse vínculo com o Brasil. Ok? Mas essa não é a única hipótese. Temos ali mais uma outra hipótese, né, que é o inciso 2, que ele prevê ali uma outra hipótese de perda de nacionalidade. E essa outra hipótese ela se refere tanto a brasileiros natos quanto naturalizados. E a hipótese B, o inciso 2, né, do parágrafo 4º, diz que perde também, né, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Então, no brasileiro que adquirir outra nacionalidade.
problema é que a Constituição não fica só nesse ponto, né? Porque senão poderia surgir o caso de um brasileiro nato que tem outra nacionalidade de forma nata, em decorrência do nascimento. Então, filhos de italianos nascidos no Brasil, no momento que ele tira a nacionalidade italiana, ele perder a brasileira. E não é o que ocorre, porque a própria Constituição permite essa exceção, que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de, e aí, a linha A, do reconhecimento de nacionalidade originária pela lei brasileira, pela lei estrangeira, desculpa. Então, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, não perde a nacionalidade a pessoa que tiver o reconhecimento de nacionalidade originária por outro país. Então, o fato da pessoa adquirir uma nacionalidade originária de outro país não faz com que ele perca a sua nacionalidade brasileira. Então, um brasileiro que adquirir a nacionalidade originária, ou seja, se tornar um nato também de outro país, ele não perde a nacionalidade brasileira. Então, por isso que é permitido que um brasileiro nato tenha ali dupla, tripla cidadanias, até mais. Então, ele pode ter cidadania, nacionalidade brasileira, por ter nascido no Brasil, mas filho de italiano, e ali nacionalidade italiana, com português, nacionalidade portuguesa ou espanhola, enfim. Então, ele, se for nacionalidade originária, se for nacionalidade decorrência do nascimento, ele pode obter essa nacionalidade sem perder a brasileira. Ok? Então, essa hipótese excepciona o fato de perder a nacionalidade por adquirir outra nacionalidade. E uma outra hipótese que também excepciona a perda de nacionalidade por aquisição de outra nacionalidade é no caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Então, imposição de naturalização para o exercício de direitos. Então, acontece muito, às vezes, com jogador de futebol. Jogador de futebol brasileiro, né? Então, um brasileiro nato, que vai jogar futebol em outros países. E ali, aquele país que ele está jogando futebol impõe que ele se torne um nacional daquele país por meio da naturalização, impõe que ele se torne um nacional para exercício de direitos, para poder trabalhar, para poder jogar futebol lá naquele país. Isso, então, acontece em algumas situações com esportistas, né? Não só com jogadores de futebol, mas em especial com jogadores de futebol. Assistimos aí a alguns casos em que, se o país impuser a naturalização para o exercício de direitos, ele não perde a nacionalidade brasileira. O entendimento que se tem aí é que essa manifestação de querer outra nacionalidade, a manifestação não foi voluntária. Ele não adotou uma vontade livre, uma vontade sem pressão. Ele foi pressionado a adotar uma outra nacionalidade por meio da naturalização para poder exercitar seus direitos nesse país. Por isso que a Constituição excepciona nesse caso. Ok? Um último tema que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é muito comum, né? É a questão do Green Card americano, que é um visto permanente de imigração que permite o exercício de vários direitos nos Estados Unidos, inclusive trabalhar, estudar e residir, mas não permite, não confere ali a nacionalidade americana. Ele não confere direito a voto e nada disso. O que acontece com o Green Card? Ele permite o exercício de direitos, mas ele não se torna americano. A pessoa que tem o Green Card não se torna americano. Então, a obtenção do Green Card não impede que a pessoa, ou não faz com que a pessoa perca a nacionalidade
brasileira. Então, o brasileiro pode tirar o green card americano sem qualquer problema. O que ele não pode, e aí correria o risco de perder a nacionalidade brasileira, é que, além do green card, ele queira se tornar um americano e ali retirar, entrar com o processo de naturalização, né? Ele optar pela nacionalidade americana por meio da naturalização. Então, se ele se naturalizar americano, ele perde a nacionalidade brasileira. Só a obtenção do green card não gera ali a perda da nacionalidade brasileira, porque o green card não é um reconhecimento de nacionalidade, não é uma naturalização, e sim é só uma autorização de trabalho, de residência, de moradia. É um visto permanente ali que é concedido a algumas pessoas. Ok, meus caros? Grande abraço e até a próxima aula.